tudo bom? Esse é o resumão da terceira temporada de The Umbrella Academy. No dia 1 de outubro de 1989, 16 mulheres ao redor do mundo deram à luz ao mesmo tempo. Só que o louco disso é que nenhuma delas estava grávida antes. O bilionário Reginald Hargreaves adotou 7 delas. E é com essa informação bem diferente da primeira temporada que a gente começa esse novo ano da série. E lembrando, gente, que eu abrasileirei o nome do Reginald para Reginaldo. Conheçam a Sparrow Academy. Número 1, Marcos, ele tem a super força. Número 2, Ben, ele é igual ao do Umbrella, ele tem tentáculos que saem dele. Número 3, Faye, ela consegue conjurar, controlar corvos e ver através deles. Número 4, Afonso, quando alguém bate nele, essa pessoa é que sente. Por exemplo, em um momento, a Alison dá um soco no nariz dele, mas quebra o nariz dela. Número 5, Sloane, ela controla a gravidade. Número 6, Jamie, ela gospe o que parece veneno, mas ele é alucinógeno. Número 7, Christopher, um cubo que inflige dor. Reginaldo conta que quando encontrou com eles em 1963, ele decidiu adotar crianças diferentes. Os irmãos do Umbrella não são bem recebidos na mansão e os Sparrows partem para a briga para expulsar eles de lá. E no meio disso rola um clima entre o Luther e a Sloane. Os Umbrellas então decidem ir embora antes que aconteça o pior, porque eles estão levando uma baita surra. Quando eles se encontram lá fora, eles percebem que nenhum deles está com a maleta e ela ficou lá na mansão. Quando os Umbrellas chegam na mansão, um buraco negro se forma lá no porão. E só nesse meio tempo deles chegarem e rolar toda essa briga, ele cresceu muito de tamanho. E a Grace encontra ele e fica fascinada. Os irmãos precisam de um lugar para ficar e eles vão até o Hotel Obsidian. Vanya se encontra com Marcos e pede para ele e a família não atacarem, que ela não quer uma guerra. Ele fala que não confia nela e nem na família dela. Ela ameaça ele e aí ele pergunta, tá, o que você quer? E aí ela fala, vocês têm uma coisa que eu quero e preciso. E só pra deixar claro, gente, ela tá falando da maleta. Nisso, na janela que a Vanya e o Marcos estão conversando, tem um corvo. Ele volta pra Faye e ela conta pro Ben. Ele tá fechando um acordo com os Umbrella. O Five fala pros irmãos que, de acordo com as análises dele, eles não estão correndo nenhum perigo nessa linha do tempo. Lá ela aparece no hotel e ela fala pro Diego que ela não vai ficar muito, que ela só veio fazer uma entrega. E ele pergunta, entrega do quê? E aí ela fala, do Stanley, nosso filho de 12 anos. E, gente, vocês devem estar se perguntando como a Layla e o Diego têm um filho de 12 anos. Primeiro, o que eu vou falar não é spoiler, porque em teoria você já assistiu, isso é um resumão. O filho não é deles, né? E segundo, ela falou pro Diego, porque ele fez essa pergunta, que pra ela passou 12 anos, enquanto pra ele passou só alguns dias, que ela tava fora da linha do tempo. Marcos vai até o porão falar com a Grace pra ver se ela encontrou a maleta. Então ele vê o buraco negro, encosta e nisso ele faz uma expansão de onda de energia e quando volta ele leva Marcos e o cachorro do recepcionista do hotel e provavelmente outras pessoas e animais. Vanya descobre que Cissy morreu no dia 1 de outubro de 89, o mesmo dia que ela nasceu. Alison vai até a sua casa para procurar Claire. Chegando na casa, ela encontra uma criança num quarto que era da sua filha, mas essa criança não é a filha dela, não é a Claire. Alison volta então pro hotel onde os irmãos dela estão e ela fica muito mal com a não existência da Claire, porque ela perdeu a filha. Klaus tira um papel que estava guardado com ele e é um canhoto do cheque que o Reginaldo fez para a mãe dele, para comprar ele. E nesse canhoto tem o endereço dela. Vanya aparece de cabelo cortado e conta para Diego, Klaus e Five que foi falar com Marcos. Diego, quem te elegeu, Vanya? É Victor. Quem é Victor? Eu sou. É quem eu sempre fui. Aí fica um silêncio e aí ele volta a falar.
Isso é um problema pra alguém? Diego: não, eu tô bem com isso. Klaus: eu também, legal. Five: fico feliz por você, Victor. E aí, voltando ao assunto, o Victor conta que fez um acordo com o Marcos pra pegar a maleta de volta. Five fala então que não tem problema, que aquela linha do tempo é perfeita, que não tem nenhum problema e eles estão salvos ali. Layla tenta usar a maleta pra ir embora, mas ela pifa. Alison e Victor conversam sobre a transição dele. E a Alison fala: como que eu nunca percebi isso antes? E ele fala: não tinha como saber porque nem eu tinha certeza. Ficar com Cici despertou algo em mim. Eu nunca seria livre me escondendo de quem eu sou. E após perdê-la, eu percebi que eu não posso mais viver naquela caixa e não vou. Eu sempre odiei espelhos. Achava que todos se sentiam mal do jeito que eram. Acho que não é verdade, né? Alison então aponta pro reflexo dele em uma janela e pergunta: o que você vê agora? Ele responde: eu. Klaus e Five saem numa viagem para encontrar a mãe de Klaus. Five pergunta como ele achou o endereço dela e ele conta que uma vez ele estava no escritório do Reginaldo e achou o canhoto. Enquanto Five espera Klaus, o buraco negro faz outra expansão, manda outra onda e todas as vacas ao redor do Five desaparecem. Ele percebe que tem alguma coisa errada. Klaus descobre que sua mãe morreu no dia 1 de outubro de 1989 e não teve nenhum filho. Quando ele está indo embora, a tia dele entrega um caderno e fala que a morte da mãe dele foi inusitada, mas não foi a única. Klaus volta pro carro e conta pro Five tudo isso e o Five fica chocado. Luther é sequestrado pela Sparrow Academy e passa o dia inteiro lá. Ele é muito bem tratado por todos e ele passa a maior parte do tempo dele com a Sloane. E já tinha rolado um clima entre eles e quando os Sparrows deixam ele ir, a Sloane chama ele de volta e o beija. Lá ela tá nos arredores da mansão e copiando os poderes dos Sparrows, ela consegue pegar a maleta que veio com os Umbrella. Klaus e Five chegam no hotel e encontram Victor, Alison e Diego. O Five então conta para eles que eles têm um problema, que ele descobriu que as mães deles morreram no dia 1 de outubro de 89 e nunca chegaram a dar luz a eles. Diego então pergunta: se elas morreram e não deram a luz pra gente, como que a gente tá aqui? E aí o Five fala: quando a gente caiu nessa linha do tempo, a gente criou um paradoxo. Mas não um paradoxo qualquer, o paradoxo do avô. Explicando o paradoxo do avô. Vamos imaginar que você consegue voltar no tempo e mata o seu avô. Com isso, a sua mãe não nasce e, consequentemente, você não nasce. Mas se você não existe, como você matou o seu avô? E aí a gente entra no looping. Se você não existe, então você não matou o seu avô. Então, sua mãe nasce e você nasce. Aí você volta e mata o seu avô. Layla tá lá no hotel e o Five vai conversar com ela. Eles acabam mudando de assunto e ela mostra pra ele que ela tem duas maletas, só que as duas estão pifadas. E eles acham estranho, porque é muito raro uma falhar, mas duas, mais raro ainda. Ben e Faye falam com Alison e Victor. A ideia dos Umbrellas é contar a verdade que eles não estão com Marcos. Mas a Alison muda as coisas no meio do caminho. Os Sparrows perguntam onde o Marcos está e a Alison responde: seguro. Mas por enquanto, se vocês não fizerem o que a gente falar, as coisas podem mudar. Victor tenta contar para eles sobre o problema do paradoxo, só que eles não acreditam. E aí a Alison muda de assunto e fala que ela quer a maleta e se eles entregarem ela, eles entregam o Marcos. Klaus vai até a mansão falar com o Reginaldo. Ele pergunta se foi ele quem matou as mães deles. E ele responde que não. Nisso, os Sparrows chegam na sala dele e o Klaus se esconde. Descobrimos então que nessa realidade Reginaldo não tem poder nenhum sobre a academia e os filhos. Eles dopam ele com remédios. Então Klaus ajuda ele ensinando uma técnica de como não tomar o remédio. Depois disso, ele vai até o porão e descobre o buraco negro. Ben e Faye vão até o porão para tentar procurar a maleta e nisso eles veem um buraco negro. Eles se aproximam, então quase tocando, e a Grace fala: cuidado!
Não sabemos quem ele escolherá. Então a Faye pergunta: foi isso que levou o Marcus? Ele se aproximou e tocou. Quando que isso chegou aqui? Há 2 dias, junto com os nossos visitantes. Luther tá apaixonado pela Sloane. Five e Lila usam seus poderes e eles conseguem fazer uma das maletas funcionar e eles vão até a comissão. Os Sparrows aparecem no hotel como combinado com a Alison e com o Victor, até que o Stanley aparece e ataca eles, os Sparrows. Aí, os Sparrows vão lá e atacam os Umbrellas com o objetivo de matá-los. E nisso, aparece um homem e ataca os Sparrows e acaba matando a Jamie e o Afonso. E descobrimos que esse cara que apareceu do nada para proteger os Umbrellas é o Harlan. Sloane acabou desmaiando durante o ataque. Quando ela acorda e encontra os irmãos mortos, ela sai correndo. Nisso, Luther, Diego e Alison correm atrás dela. Alison usa o seu poder em Sloane e pergunta sobre a maleta, e ela responde que não sabe de nada. Five e Lila chegam na comissão e tá tudo deserto e destruído. Então ele fala que o paradoxo deve estar destruindo tudo mesmo, até lugares fora do tempo. Na sala do painel do controle do infinito, o Five descobre que o buraco negro não está destruindo apenas a linha do tempo, mas sim o universo todo. Lila chega e mostra o manual da comissão para o Five, e nele está escrito que em caso do paradoxo do avô, o fundador e pessoas importantes devem ir para o bunker de operações. Então eles saem de lá para procurar esse bunker. Sloane pergunta para o Luther se eles armaram para eles e se ele se aproximou dela por interesse, por informação. Ele fala que ele jamais trairia ela. Sloane está presa lá no hotel como refém, e nisso ela e o Luther decidem criar um plano para acabar com a rivalidade das famílias. Muito Romeu e Julieta. Diego conversa com a Alison, ele comenta que percebeu como ela tá diferente. E ela responde que ela nunca se sentiu tão desesperada quanto agora, porque ela saiu de uma linha do tempo e perdeu a Claire, e ela encontrou o Ray, que era o amor da vida dela. Só que ela deixou ele para encontrar a filha e a filha dela não existe, então ela perdeu os dois. E além de tudo isso, ela conta como sofreu com o racismo quando eles estavam lá em 1960. Victor, Luther e Sloane colocam o plano em ação. Eles devolvem a Sloane como oferta de paz e ela convence a família dela de que o Harlan não tem nada a ver com os Umbrellas. Só que o Ben muda de ideia e fala que quer o Harlan. Aí o Victor e a Sloane tentam falar que ele não tem nada a ver com eles, mas aí o Ben ameaça os Umbrellas e fala que quer o Harlan. Five e Lila encontram um bunker e entram em uma sala em que o fundador tá. E eles descobrem que o fundador da comissão é o Five. E nessa versão dele mais velho, ele tem uma tatuagem no peito e não tem um braço. Em conversa com esse Five mais velho, descobrimos que o buraco negro tem um nome, Kugelbitz, e que ele é um devorador de linhas do tempo. Five então pergunta como resolver o problema do buraco negro. Então o ele mais velho fala que não tem solução, que a única esperança é o Oblivion e que é para ele não salvar o mundo, então ele morre. E aí o Five pega a tatuagem dele. Klaus e Stanley encontram e entram na suíte Búfalo Branco, e é um quarto muito diferente dos outros quartos do hotel. Inclusive, nela tem uma cabeça de búfalo. Os dois estão lá olhando e explorando o quarto até que o Stanley pega uma arma de caça e sem querer acaba atirando no Klaus, que é acertado no meio do peito. E aí ele cai e morre. Klaus então vai para o pós-morte, que ele chama de o vazio. E lá ele repassa todas as vezes que ele morreu, inclusive quando ele era pequeno. Então ele percebe que essas não foram experiências de quase morte como ele achava, e sim de morte real e oficial, foi de arrasta para cima. E então ele descobre que ele consegue reviver. Harlan vai procurar Victor em seu quarto e não o acha, mas acaba encontrando as notícias das mortes das mães dos Umbrellas e as conjecturas de quem é mãe de quem.
Ele fica nervoso com aquilo e vai embora. Harlan e Victor se encontram no corredor e o Harlan pergunta para ele como ele tem aquelas notícias, como ele conseguiu. E aí o Victor pergunta, você conhece elas? E Harlan se conecta com ele através dos poderes que eles têm em comum e mostra que no dia em que Cissy morreu, ele perdeu o controle e acabou se conectando com as mães deles. Victor pergunta então o que aconteceu. Harlan fala que foi um acidente, que no dia em que a Cissy morreu, ele sentiu o Victor, só que na verdade não era o Victor, era a mãe dele. E aí ele sentiu também todas as outras mães e o desespero delas das gravidezes repentinas, que ele tentou quebrar a ligação, mas não conseguiu. Não foram só as mães dos Umbrellas, não foi toda essa coincidência não. Foram ao todo 27 mulheres, o que faz sentido, porque no começo da primeira temporada eles falam que foram 43 mulheres, subtraindo das 27 que o Harlan matou, das 16 que eles falam no começo dessa temporada. Luther, Diego, Alison e Victor estão no hotel conversando e o Five e a Layla aparecem. E o que rola é o seguinte. Primeiro, a Alison vê o Five com a maleta e ela fica puta com ele que ele tava com ela todo esse tempo. Só que agora ela está pifada e era a última do universo. Segundo, Layla e Diego fazem as pazes. Five e Layla explicam que o paradoxo deles criou o Kugelblitz e explicam o que é e que a melhor maneira de resolver seria voltar no tempo e eliminar o que tenha causado a morte da mãe deles. A Alison se mostra muito brava com a pessoa que pode ter matado as mães deles, o que faz sentido, já que é por causa dela que a Claire não existe. Bom, e a única solução para isso seria usar a maleta e voltar no tempo, mas eles não têm mais a maleta e não existem mais maletas no universo. Outra opção seria o Five usar os seus poderes para fazer de novo um salto temporal, mas ele não tem confiança em fazer isso. Então eles ficam sem saída. Detalhe, Victor não contou para sua família que foi Harlan que matou as suas mães. Klaus revive e se junta aos irmãos nessa conversa. Opa, gente, esqueci de comentar que é nesse momento que o Klaus conta para os irmãos que o buraco negro tá lá na mansão. Agora, com todos juntos, os Umbrellas, incluindo Layla, porque agora ela é da família, decidem que eles devem entregar o Harlan para os Sparrows, que assim eles acabam com a briga entre as famílias e eles também têm a oportunidade de ir até a casa e ver o buraco negro. O Victor não gosta muito dessa opção, mas acaba aceitando. Bem feitão com a Grace lá no porão, eles decidem jogar o olho dela para ver o que tem no buraco negro. E eles percebem que é uma coisa super perigosa. Diego, Layla e Stanley estão na suíte Búfalo Branco e eles tiram a arma que o Stanley atirou sem querer no Klaus da parede. E nós descobrimos que lá tem uma porta secreta, porque ela abre. Só que nenhum deles percebe porque ela abre só um pouquinho. Victor vai fugir com Harlan para tirar os poderes dele e ele poder fugir e viver em paz. Nisso, eles acabam encontrando Alison. Victor acaba contando tudo para ela e ela oferece ajuda e fala que o Victor deveria contar isso para os irmãos. Então, Harlan vai com a Alison para um lugar e Victor conta para a família. E claro, a família não gosta nem um pouco dessa decisão. Luther vai até a Sloan e Ben descobre que ele tá lá na mansão e quer conversar com ele. Ben pergunta qual é o lance da família de Luther com ele, com o Ben. Então o Luther responde que eles perderam o Ben muito novo, num incidente que eles chamam de incidente Jennifer, e que a família nunca mais foi a mesma depois disso. Ben chama o Luther para fazer parte dos Sparrows e ele aceita. Klaus ajuda a Five com uma pista da tatuagem do seu eu mais velho e nisso ele chega até Pogo. Five se encontra com Pogo e fala que ele é filho do Reginaldo de outra linha do tempo. Ele mostra a tatuagem pro Pogo e ele mostra um desenho no caderno dele.
e fala que o Reginaldo era obcecado por esses símbolos, que ele achava que eles eram mágicos e se referia a ele como o projeto Oblivion. Five então lembra que Oblivion foi a última coisa que o ele mais velho falou antes de morrer. Então, ele fala pro Pogo que ele precisa saber mais sobre isso. Pogo conta que o Reginaldo estava treinando os Sparrows para uma missão que era suicida, tanto que ele foi embora da academia por eles não concordarem sobre isso. E o Pogo deu para Marcos um monte de pílula para eles darem para o Reginaldo para doparem ele e acabar com essa missão suicida. Five então conta que Klaus ajudou o Reginaldo a ficar limpo, a não tomar mais esses remédios. Então, o Pogo fala que o projeto Oblivion voltou e eles estão em perigo. Layla e Diego estão procurando Stanley e eles encontram a porta secreta da suíte Búfalo Branco. Eles entram e dão em um quarto muito parecido na que eles estavam, só que nesse tem a parte de trás do búfalo. Eles descem até o saguão do hotel e é tudo igual, só que lá tá escrito Hotel Oblivion. Layla e Diego continuam procurando Stanley, mas não o acham. A Layla conta pro Diego que o Stanley não é filho dele, que eles estavam fingindo. E Diego fica super chateado. Victor encontra Harlan e Allison e eles começam os trabalhos para tirar os poderes de Harlan. Só que Harlan é muito forte. Allison fica preocupada e entra na bolha de energia deles e fala pro Harlan parar. Ele para, só que Victor fala que ele quer continuar tentando. E nisso, ele e Allison acabam se desentendendo. Victor consegue tirar os poderes de Harlan. Enquanto ele descansa, Harlan e Allison conversam. E ele, sem querer, conta para Allison, porque ele achou que ela sabia, que ele matou as mães deles. E a Allison fica muito brava. Diego descobre que não tem como sair do hotel. Você entra por uma porta e sai pela outra. Como ele não tá conseguindo encontrar Stan, ele decide tocar o sino da recepção. Só que do lado tem uma placa escrita, não toque. Diego e Layla ouvem passos e do nada uma foice aparece e arranca 2 dedos do Diego. Eles então saem correndo de volta para o hotel e nisso vemos uma espécie de guardião indo atrás deles. Eles chegam na suíte Búfalo Branco, a que tem a cabeça, e fecham a porta. O guardião tenta entrar, mas não consegue. Nisso, eles encontram o Stan ali parado. Só que o buraco negro faz uma nova onda, uma nova expansão e leva Stan, que estava na frente deles. Allison leva o Harlan morto para os Sparrows. Em um flashback, vemos que Layla está na comissão logo depois dos acontecimentos do final da 2ª temporada. Ela tá na sala do painel de controle infinito e vê a linha do tempo em que a gestora mata ela. Layla e Diego contam pro Five sobre o Oblivion, só que eles não conseguem abrir a porta de volta. Five então conta que Reginaldo estava treinando os Sparrows para atacar o que tivesse dentro do Oblivion. Ben quer fazer uma reunião entre as duas famílias. Elas se encontram e ele propõe que eles se unam para acabar com o buraco negro. Victor chega na reunião e pergunta sobre Harlan, e a Allison conta que matou ele. Então os dois começam a brigar. Nisso, Allison consegue usar o seu poder sem falar. Eu ouvi um rumor. O Five pergunta como ela conseguiu isso e ela responde que foi um presentinho de Harlan. Lembra quando ela entrou na bolha, quando Harlan e o Victor estavam tentando tirar os poderes de Harlan? Então, ali o poder dela ganhou um upgrade. Victor acaba indo embora e vai pro quarto de Ben. E lá vemos que tem vários desenhos de uma mulher e em um deles está escrito Jennifer. Os Sparrows mostram um buraco negro para os Umbrellas e eles falam que eles têm um plano para acabar com ele. Só que eles precisam dos poderes da Sloane, Layla, Victor e Christopher. Reginaldo leva Klaus ao cemitério para ele enfrentar os seus medos. Klaus sai correndo dos espíritos e Reginaldo faz um discurso inspirador, falando que o outro Reginaldo era um babaca e de como Klaus é poderoso.
Então, inspirado, Klaus usa os seus poderes e parece que ele consegue afastar os espíritos. Victor fica super chateado com essa história do Harlan e, sem querer, Ben consegue convencê-lo a ajudar no lance do buraco negro. Então, Sloan, Layla e Victor tentam diminuir o buraco negro e conseguem. Eles vão diminuindo aos pouquinhos e quando tá pequeno, o Christopher consegue prender dentro dele. Pelos cálculos deles, o buraco negro ia fazer uma nova onda de energia, uma nova expansão em breve. Chega o horário e nada acontece feijoada e eles ficam aliviados e felizes de terem resolvido o problema do buraco negro. Luther pede Sloan em casamento e ela aceita. Layla vai falar com Diego. Ela pede desculpas por ter mentido para ele e conta que tá grávida. Faye vai fazer um brinde com Christopher e ela bate a taça nele. E nisso o buraco negro explode, sai de Christopher. E nessa explosão a Faye acaba morrendo e o Ben fica desmaiado. O buraco negro começa a crescer e destruir a casa e engolir tudo. E todo mundo sai correndo e nisso eles conseguem salvar o Ben que estava inconsciente. E agora vamos para 1918 em um flashback. Reginaldo está no meio de um campo, ele pega o telescópio, olha nele, então pega um sinalizador e atira, e nisso vemos um portal no meio do nada. Depois disso, Reginaldo começa uma construção naquele lugar e descobrimos seu Hotel Obsidian. Estão quase todos reunidos no hotel, menos Klaus, e eles decidem não salvar mais o mundo. Primeiro que eles não sabem como. Segundo que o Five mais velho falou para eles não fazerem isso. E terceiro, sempre que eles tentam, não dá certo. Então o Five fala pro pessoal começar a fazer as coisas que eles querem fazer antes de morrer. E Luther e Sloan contam que eles vão se casar naquele mesmo dia e que eles querem a presença de todos. Eles querem passar os últimos momentos juntos. Reginaldo e Klaus chegam no hotel e Reginaldo quer que eles lutem com o que tem dentro do Oblivion, que eles salvem o mundo. Mas eles não querem. Ainda mais esse pedido vindo dele, que nunca ligou para as crianças e não é agora que ia mudar. Crianças. Os adultos, quer dizer os filhos, mas vocês entenderam. Luther e Sloan se casam e todo mundo participa. Victor vai falar com a Alison e pede desculpas, mas ela responde que nunca vai perdoar ele. Então ele fala que perdoa ela e ela fala que não se arrepende de nada do que fez. Five vê Reginaldo fazendo um acordo com alguém, mas a gente não vê quem é porque ele cai bêbado dentro do elevador e vai embora. Vemos um pouco do tempo que o Luther passou na Lua. Um dia ele estava andando por lá e se deparou com uma barreira invisível. Ele tenta acesso para entrar, mas não consegue. E nisso vemos que do lado de dentro da barreira, muito longe de onde o Luther tá, tem uma câmera de criogênio em que está a esposa de Reginaldo, Abigail. Ela está morta. Essa câmera de criogênio é para manter o corpo da esposa dele conservado. Ou seja, ele tem a intenção de reanimá-la. Ou seja, 2, o Luther estava lá para protegê-la. Reginaldo consegue reunir todos os filhos e ele fala que existe um portal no universo para salvar o mundo e que ele construiu o hotel ao redor dele, mas eles precisam enfrentar o guardião para conseguir salvar o mundo. Os filhos decidem fazer uma votação para falar se topam ou não e voltam dentro de 1 hora para dar a resposta. Nesse meio tempo, a Alison pede desculpas para o Victor e Five acha que isso pode ser uma armadilha, porque o Reginaldo sempre esconde algum detalhe deles. Eles voltam para fazer a votação e quem topa participar desse plano é o Klaus, Alison, Ben e Layla. Quem não topa é o Luther, a Sloan, o Victor, Diego e Five. Com isso, o plano não vai rolar, ninguém vai. O Ben pergunta por que quem topou não pode ir e o Reginaldo fala que provavelmente não vai dar certo, vai falhar,
porque precisa de 7 pessoas. E é aí que a gente percebe que ele não adotou 7 crianças à toa. Esse número foi muito bem pensado. Luther vai falar com Reginaldo e Reginaldo pede desculpas pelo que o outro ele fez o Luther passar. Eles se abraçam e então Reginaldo mata o Luther. Tudo isso para juntar a família na causa. Bom, a gente já sabe que Reginaldo é um ET, já foi falado isso no final da primeira temporada, quando o mundo dele tá acabando. E na segunda temporada, quando ele tira a máscara e aparece uma cabeça de ET. Só que aqui vemos isso de novo. Ele mata o Luther com uma coisa que eu não sei nem explicar direito. Parece uma lâmina, mas sai do braço dele. Parece até que é o braço dele, mas tá o braço e a lâmina junto. Mas a gente vê que não é uma arma que ele pegou, é uma coisa dele, que saiu dele, ou é ele, não sei. Victor e Five conversam, e Victor fala que achou muito estranha a atitude da Alison, que ontem ela tava quase dando um tapa na cara dele, e hoje ela tava pedindo desculpas, tava falando de amor e família. Então o Five lembra que quem fez o acordo com o Reginaldo foi ela. Todos encontram Luther morto, e Reginaldo deixou a porta secreta aberta para eles pensarem que foi o guardião que fez isso com ele. O buraco negro tá chegando e todo mundo vai pro Oblivion, até quem tinha votado contra o plano de ir para lá, mas na hora do desespero todo mundo foi. Quando o Reginaldo tá entrando, ele deixa o Klaus para fora. Ele fala que ele é mais problema do que solução. E então Klaus morre. Reginaldo chega do outro lado e dá uma de Falciane. Ele fala que tentou ajudar o Klaus, mas o buraco negro foi mais rápido. Luther e Klaus estão juntos no pós-morte, no vazio. Luther conta para ele que Reginaldo o matou e que ele é um alienígena e que Klaus precisa voltar para avisar todo mundo. Five sacou que o Reginaldo matou o Luther e o Klaus. Ele tá preocupado que a Alison esteja envolvida nisso. A Alison não tá envolvida nisso. Ela vai até o Reginaldo e pergunta se foi ele que matou o Luther e o Klaus. E ele fala que não. Reginaldo fala que eles precisam achar um símbolo e mostra qual é o símbolo. É o mesmo da tatuagem do Five. Então fala para eles se dividirem para achar. Quando eles vão embora, ele vai para frente do sino. Sim, gente, aquele mesmo sino que o Diego e a Layla viram e estava escrito não toque. Victor, Alison e Five estão juntos e o Five confronta a Alison perguntando sobre o acordo. E ela fala que não fez acordo nenhum. Enquanto eles procuram um símbolo, o hotel começa a mudar e eles acabam se separando e se perdendo. Klaus aparece no saguão do Oblivion e Reginaldo fica fascinado e surpreso dele aparecer ali. Klaus confronta Reginaldo e ele então pega o enfeite de mesa, atinge Klaus e toca o sino. E com isso os guardiões aparecem. Eles são grandes, violentos e difíceis de matar. Mas eles conseguem matar 3 deles. Alison tá machucada e conta pro Victor que ela fez sim um acordo com o Reginaldo, mas ela não tem nada a ver com a morte do Luther e do Klaus. Ela não conta o que eles negociaram, mas ela fala que é uma coisa boa para todo mundo e para ele confiar nela. Todos conseguem chegar até o saguão e nisso encontram Klaus, que por sinal acaba de acordar do desmaio. Então ele conta que Reginaldo matou ele, Luther, e ainda por cima tocou o sino. Todos começam a confrontar o Reginaldo e nisso o Five percebe que o símbolo tá ali no chão do saguão mesmo. Aí aparece o quarto e último guardião, arranca um braço dele e atinge Klaus. O guardião vai para cima de Sloan e Luther aparece e mata ele. Mas vemos que na verdade ele apareceu por causa de Klaus. Ele fala que não vai conseguir segurar o poder por muito tempo e nisso o Luther desaparece. O quarto guardião revive e Klaus também. Five avisa que os símbolos são as estrelas no chão e todo mundo começa a se posicionar em cima delas.
Quando a Alison vai, o Reginaldo fala para ela não ir. Quando todos se posicionam, parece que um feixe de energia liga eles e eles conseguem destruir o guardião. E nisso, ao redor deles começa a mudar. Reginaldo começa a configurar a nova linha do tempo, mas nisso os irmãos começam a morrer, que nem no final da primeira temporada, quando a Vanya estava prendendo eles no seu poder. Alison fala pro Reginaldo parar e ele fala que tá quase acabando. Ela fala que eles estão morrendo e Reginaldo fala que a máquina para resetar a linha do tempo usa a energia vital deles. Ela tenta usar o poder dela nele, mas não faz efeito. Então ela pega a arma do guardião e acaba com Reginaldo. E vemos mais uma vez que Reginaldo é um ET e não humano, porque ela tira um pedaço do rosto dele e vemos o interior todo diferente, que o sangue dele é verde. Um botão então começa a piscar na tela em que o Reginaldo estava configurando a nova linha do tempo. A Alison vai apertar e todo mundo fala para ela não fazer isso. O Victor vai começar a usar o seu poder e a Alison fala: "Você confia em mim?" Então ele desiste e ela aperta o botão. Tela preta. Vemos Alison, a atual Alison, porque ela tá com o braço ainda machucado, indo para casa dela. Ela vai até o quarto da filha e a Claire tá lá. E quem mais aparece? Ray. Um elevador se abre no meio de uma praça, que era onde ficava o hotel. E dele saem Luther, Diego, Layla, Ben, Klaus, Five e Victor. Todos ficam felizes e chocados em ver o Luther de volta. E não só isso, o Luther tá com o seu corpo normal, não é mais de um primata. O Five tem o seu braço de novo e o Diego também tá com seus dedos todos intactos. Luther procura por Sloan, mas ela não está lá. Five tenta usar o seu poder para ir embora, mas ele não consegue. E aí, todos tentam usar os seus poderes e também não conseguem. Luther vai atrás de Sloan e Klaus vai atrás. O Ben fala que vai embora. Diego e Layla simplesmente vão. Five e Victor também vão embora, mas cada um em uma direção. Depois vemos que Reginaldo tem várias empresas. Ele tá no topo de um prédio e ao lado dele a sua esposa Abigail. Sim, a que estava morta lá na lua. Achou que tinha acabado? Não, tem uma cena extra que eu vou lembrar aqui para vocês. Vamos para a Coreia e no trem está Ben, arrumado, de óculos, lendo um livro e sorrindo. E essa foi a terceira temporada de The Umbrella Academy. E dia 8 de agosto vai estrear a quarta e a última temporada lá na Netflix. E eu quero saber aqui, gente, o que vocês esperam para esse novo ano e quais são suas teorias.